Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para a nossa primeira aula, primeiro conteúdo propriamente dito, planejado para a disciplina de Administração da Informática, né? Meu objetivo aqui é falar sobre o conteúdo, sobre o assunto chamado o papel do gestor de TI. Na verdade, o meu objetivo aqui é fazer mais uma introdução, né? Basicamente discutir, apresentar com vocês algumas questões que levem à reflexão sobre quais são os objetivos, quais são as responsabilidades, quais são os desafios da gestão de TI e que tipo de habilidades essa pessoa deve possuir para exercer bem essa tarefa, né? Então a gente começa com o cartoon que a gente colocou aqui na aula, coloca assim a sala lá do CIO e tem lá uma plaquinha de aviso, né? Sair para almoçar, busque a solução no Google, né? Procure Google It, né? Procure no Google. Então, na verdade, é uma brincadeira aqui, né? Esse cartoon fala da questão de que muitas vezes o gestor de TI ele é procurado para atender soluções, atender situações corriqueiras. Um usuário não consegue imprimir o documento, não consegue conectar o computador na sua rede local, coisas do tipo. Então isso acaba sendo uma brincadeira no sentido que, obviamente, o CIO deve ter outras responsabilidades se tiver um trabalho estruturado, né, para poder pensar mais do ponto de vista estratégico das soluções de TI, né? Mas isso acaba acontecendo em todo lugar do mundo, né? E muitas vezes as pessoas têm o hábito de atravessar as instituições e ir direto com as pessoas buscando as suas soluções, né? Então, CIO, eu trouxe aqui para vocês, né? A CIO é a sigla para Chief Information Officer, né? É o cargo dado, né? O título dado para aquele diretor de informática, diretor de TI, aquele que é responsável pela informática, pela tecnologia da informação de uma empresa. Ele normalmente responde para o diretor executivo da empresa, para o presidente da empresa, ou ainda a diretoria administrativa financeira, ok? Então nós temos aí, na verdade, cada organização vai seguir um modelo diferente. Se a gente usar os títulos em português, a gente vai chegar o diretor de informática, acima dele presidente, diretoria, administrativa e financeira, ou às vezes ele pode ser tratado como um assessor dentro da organização maior da empresa. Na próxima unidade da disciplina, de fato, a gente vai examinar um pouco mais em detalhe como é que essas empresas se organizam, e aí, em função disso, a gente vai enxergar que tipo de arranjo a TI deve ter vinculado dentro do organograma daquela empresa maior, né? Lembrando aqui que a gente está falando no contexto que existe uma empresa que tem um propósito maior, por exemplo, uma empresa de venda, uma organização governamental, é uma instituição de ensino superior, tem um objetivo diferente na área de TI, tem um objetivo específico da empresa, e a TI precisa estar alinhada a esse objetivo dessa empresa, okay? Na prestação de serviço. Então, esse cargo ganha uma importância muito alta, né, à medida que a TI transforma a vida das pessoas, transforma a vida das empresas, né? Ou seja, muitas vezes a adoção de TI consegue com que a empresa consiga alcançar maiores mercados consumidores, consiga aumentar seu faturamento, consiga ter uma presença em diferentes locais simultaneamente. Então, se a gente olhar para as grandes empresas, grandes companhias aéreas, o que elas são? São essencialmente empresas de TI que alugam assentos dentro dos aviões. Então, a TI ela é fundamental na venda de passagens aéreas nas companhias aéreas, né? Nas companhias de aviação. Da mesma maneira, a gente pode pensar dos grandes redes varejistas. As grandes redes varejistas que trabalham com a questão de entrega, de mercadorias, etc., com relação de fornecedores, tudo isso depende fundamentalmente de TI funcionando. Se a gente olhar do ponto de vista de uma montadora de automóveis, a montadora de automóveis é, na verdade, um grande hub, com por isso o nome montadora, que precisa estar interligado com um conjunto de fornecedores que vão estar em volta dela, para poder ter essa sincronia, né, formando uma sinfonia adequada de articulação, de uma orquestração adequada desse serviço, para que a gente possa ter a prestação de serviço e no sentido da construção dos automóveis, onde a TI é fundamental nesse aspecto, né? Então, o CIO, muitas vezes, nas empresas, pode ser um membro do quadro executivo e onde
é a posição mais alta na hierarquia da empresa que alguém com formação em computação pode alcançar. Esse slide aqui, continuando essa definição da Wikipedia, né, mas a gente não tem uma qualificação típica, né, para exercer o cargo de CIO. Isso depende muito da empresa, depende muito do contexto, né? Muitas vezes é natural a gente enxergar que quem vai exercer a profissão, o papel de CIO, tem uma formação em computação, ok? Mas a formação em computação, ela não é... num curso de ciência da computação, a gente não tem uma formação completa na área de negócios, na área de finanças, que muitas vezes a pessoa precisa lidar no seu dia a dia, né? Então, eu brinco às vezes em sala de aula, aqueles conhecimentos que a gente aprende calculando a complexidade de algoritmo, ou descrevendo um protocolo de redes, etc., são elementos muito técnicos, muito da fundamentação da área de computação, que quando a gente vai olhar para o aspecto de gestão, isso acaba se perdendo. Obviamente, isso é uma brincadeira. A gente está querendo dizer, precisa dizer o seguinte: a pessoa que exerce o papel de direção numa organização como essa precisa ter um conhecimento adequado do que é o dia a dia de TI, entender o que é desenvolvimento de software, o que é os desafios que precisam ser vencidos do ponto de vista de conectividade, precisa ser um usuário de computador também de maneira intensa, entender como é que funciona, o que o computador é capaz de oferecer, o que software, hardware e conectividade conseguem oferecer para as empresas. Mas, fundamentalmente, um gestor precisa entender quais são os objetivos da empresa onde ele trabalha. Ao conhecer esses objetivos, é que ele vai conseguir desenhar, construir, adequar o seu setor para que aquele setor possa realmente contribuir com os objetivos da empresa como um todo. A TI ela precisa estar alinhada aos objetivos da empresa como um todo. Então, se existe um desalinhamento, que a TI caminha para uma direção e a empresa caminha para outra direção, o que a gente tem como consequência? Burocracia. Então, por vezes a gente se depara no nosso dia a dia em situações em que a gente chega numa empresa e um funcionário nos diz: mas isso eu não consigo fazer, não é permitido fazer, o sistema não permite fazer essa função ou essa funcionalidade. Ora, se essa função, esse serviço seria importante para a empresa fazer negócio, então isso mostra uma evidência, isso acaba sendo uma evidência que a TI não está alinhada com o negócio, ou seja, a gente vai ter dificuldade para fazer essa tarefa porque a TI está lá mais para impactar, muitas vezes pelos seus controles burocráticos, do que contribuir com, propriamente dito, com o que a empresa tem que fazer de melhor, né? Que normalmente é faturar. Se a gente fala numa empresa privada, se a gente fala numa instituição pública, o objetivo deve ser atender bem o cidadão, atender o mais rápido possível o cidadão, para que o cidadão possa ter sua demanda plenamente atendida, né? Então, o slide aqui comenta que muitas vezes um técnico que exerce há algum tempo as funções técnicas na empresa vai subindo, né? Vamos pensar numa carreira de desenvolvimento de software. Pode começar como estagiário, depois se torna um programador, um analista, um gerente de projetos, e aí, por fim, pode ser elevado à posição de CIO. Isso é natural. Da mesma maneira, a gente pode ter uma pessoa que começa na área de suporte técnico, passa com isso, gestor de redes, também chegar na área como CIO. A gente tem também, muitas vezes, principalmente na nossa região, pessoas que não têm formação em computação trabalhando como CIO, né? E a minha experiência na prática, vendo isso, nem sempre é positiva. É mais positiva quando eu chego as pessoas de computação trabalhando como gestores, tá? Mas também tem, obviamente, administradores, pessoas, engenheiros, pessoas que são formadas em outras áreas que acabam entendendo melhor todos os contextos e conseguem construir as pontes. Então, essencialmente, um gestor de TI tem que ser um líder, tem que ser uma pessoa que pense do ponto de vista estratégico e consiga liderar, consiga levar a sua equipe para adotar as boas práticas que estão sendo requeridas pela organização, né? Entender que sempre vamos lidar com limitações de recurso. Muitas vezes a gente vai ter pouco recurso financeiro, poucos recursos humanos, pouco recurso de equipamento,
lidando com essas limitações para conseguir fazer com que haja aquele alinhamento que eu venho mencionando para vocês desde o início da aula. Aqui o slide consegue falar para vocês, termina, né? É muito comum hoje o CIO ser apontado do lado executivo de uma organização e não mais do lado técnico. Então isso acontece frequentemente, até as pessoas que estão há muito tempo nos cargos de gestão acabam tendo dificuldades, né, em enxergar como é que se desempenha as tarefas no dia a dia. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus colegas, alunos e professores, falando o seguinte: olha, eu tenho minha formação em software, né, em engenharia de software, eu digo, pessoal, olha, a partir do momento que eu não conseguir resolver algum problema no meu computador, ou não conseguir entender como um determinado código, um determinado estágio do programa funciona, então é que eu estou caminhando errado no meu direcionamento de carreira. Então deixa eu voltar, deixa eu estudar, deixa eu entender melhor isso, para aí sim voltar ao meu dia a dia. Ou seja, para mim, considero como eu, Rodrigo, de forma pessoal, considero fundamental ter esse acompanhamento, enxergar como as engrenagens funcionam, como é que as coisas funcionam, conseguir lidar, porque eu sinto que para comandar a minha equipe, fundamentalmente eu preciso saber como que aquilo é feito. Então, não deixando de lado, né, as perspectivas de negócio, as perspectivas de gerência, mas enxergando efetivamente como as coisas acontecem no dia a dia, no chão de fábrica, como a gente fala na prática. Então, CIO, de maneira sarcástica, às vezes é conhecido como career is over, no sentido que enxerga como é fim da carreira, e também pode ser estendido esse papel para um Chief Knowledge Officer, né? Ou seja, se a gente enxergar uma empresa, é uma organização que aprende, que tem um registro de conhecimento, tem base de conhecimento, muitas vezes a gente enxerga muito o papel de TI como aquele que vai prestar serviços de suporte, e o suporte muitas vezes é basicamente acesso à base de conhecimento de como é que os sistemas se comportam, né? Então, na prática, a gente tem uma interface muito forte do CIO com vários outros papéis ligados com informação, com conhecimento e com tecnologia dentro de uma empresa. Então aqui peguei um trecho, né, do livro do professor Agnaldo Aragon. Então aqui a gente fala o seguinte, fala sobre governança. Então esse é um tema que eu cheguei a falar na aula anterior, na aula inicial. A governança busca o direcionamento da TI para atender ao negócio e o monitoramento para verificar a conformidade com o direcionamento tomado pela administração da organização. Então, governança é um papel-chave exercido pelo CIO, lidar do ponto de vista estratégico e lidar com a questão do alinhamento dos objetivos da empresa com as práticas que estão exercidas pela TI. De fato, a gente vai ter um capítulo específico, uma unidade específica da disciplina que vai falar sobre essa questão desse alinhamento, né? Então, mas isso vai acontecer mais à frente. Então, dentro dessa parte aqui de CIO, vamos comentar um pouco sobre desafios, estratégias e influências. O que vem influenciando, em geral, o trabalho do CIO? Peguei aqui nesse slide, coloquei um conjunto de itens, né? Não vou citar todos, mas o objetivo é citar que existe um monte de desafio na gestão de TI, né, nos dias de hoje. Muitas vezes o principal desafio é a falta de recursos. Mesmo que você trabalhe numa grande multinacional do setor de alimentos ou empresas de TI, muitas vezes você não vai ter todos os recursos que você precisaria para atender. Por quê? Se a gente olhar, por exemplo, a realidade do Vale do Silício, né? O Vale do Silício tem grandes empresas de TI e essas empresas têm muitos recursos financeiros. Só que, embora elas tenham grandes recursos financeiros, o mercado de profissionais é muito aquecido. Então, eles não vão conseguir contratar toda a mão de obra que eles precisam naquele momento, porque a formação de recursos humanos é uma formação limitada. Então, é um desafio que o gestor de TI vai ter. Se a gente vai para uma realidade local, uma empresa pequena, ou órgão público pequeno, que não tem um setor de TI muito grande, o gestor também vai ter dificuldades do ponto de vista de recursos, porque ele não vai conseguir contratar, não vai conseguir comprar equipamentos, não vai conseguir adotar a solução de conectividade adequada que ele pensa para a empresa dele. Então ele precisa lidar com limitações. Então um colega meu
diz para mim, gosta de dizer que lidar com TI, lidar com gestão de TI, lidar com frustrações. Frustrações dos usuários, frustrações sua como gestor, frustrações dos desenvolvedores, daqueles que fornecem o serviço propriamente dito. Então a gente tem que lidar com essas frustrações todas e tentar fornecer serviços, né, suficientemente bons, né, tentando achar um equilíbrio do ponto de vista de consumo de recursos, o que é adequado para a empresa, lidando com tudo isso. Então temos aqui o primeiro desafio do ponto de vista do alinhamento da TI com os objetivos da empresa, em questão do planejamento estratégico. Então isso a gente está falando no contexto de negócios. O planejamento deve ser feito e precisa olhar de maneira muito clara quais são os objetivos da organização como um todo. Como conciliar as diferenças entre o setor de desenvolvimento e suporte, né? São diferenças significativas que existem por aí que a gente precisa lidar. Como e quando implantar sistemas do tipo de CRM, ERP, BI, etc. Então esses sistemas são sistemas muito grandes, que são vendidos pelos fornecedores como grandes soluções que vão resolver todos os problemas de uma empresa. A gente sabe que não é verdade. Muitas vezes esses sistemas vão criar mais problemas ainda, não tanto pelos sistemas em si, mas pela dificuldade que a gente tem em customizá-los para as necessidades da empresa. Então, não é bem uma bala de prata, né? Na verdade, nada é bala de prata no setor de TI. A gente tem que enxergar muito bem que cada uma dessas soluções tem as suas limitações. Terceirização. Então, terceirização, no início do século, era entendido como uma grande solução. Ou seja, qual é a solução? Eu não desenvolvo internamente, contrato alguém para mim que faz isso. Embora para soluções mais simples, como terceirização de impressão, muitas vezes isso realmente possa ser uma solução bastante econômica, né? Porque custa caro manter impressoras funcionando, manter o estoque de material de consumo, etc. Tudo isso consuma muito recurso. Em outras situações não é muito simples, por exemplo, terceirizar desenvolvimento de software. Eu tenho um corpo de desenvolvimento de software e eu preciso terceirizar, contratar alguém, subcontratar. Então, quando que eu devo fazer isso? Quais projetos? O que deve ser terceirizado? Será que eu posso terceirizar tudo? Então, você já deve imaginar que a resposta é não. Não posso terceirizar tudo. Então, tem que ser planejado isso. A questão da migração de serviços para a nuvem. Nós moramos numa região que tem grandes dificuldades do ponto de vista de conectividade. Então, levar tudo para a nuvem pode parecer muito vantajoso num contexto em que a gente tem conectividade ampla e restrita, como no primeiro mundo, como no hemisfério norte. Mas aqui, isso pode fazer com que a empresa tenha o seu ritmo limitado pelo desempenho da rede. Então, as empresas, por exemplo, podem não conseguir fazer suas vendas porque a rede não está funcionando. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado, né? O que a gente vai migrar para a nuvem ou não. Então, tem certas coisas que a gente pode migrar, que deve migrar, que não são tão essenciais, por exemplo, e-mail. Dificilmente um gestor de TI hoje em dia vai insistir em ter um servidor de e-mail próprio, criar um servidor de e-mail, armazenar a cota. É melhor contratar isso fora, melhor ter empresas especializadas que fazem isso em todos os lugares do Brasil e do mundo. Melhor contratar um serviço desse tipo, que já vem com anti-spam, que já vem com espaço ilimitado, você paga um valor bem baixo por usuário e utiliza esses benefícios. Mas nem sempre é tão fácil assim tomar essa decisão. Quais são os indicadores para medir o desempenho de TI? Como é que a gente mede, como é que a gente apresenta para o nosso gestor, para quem estiver pagando nosso salário, que o trabalho está sendo bem feito? Então essa é uma questão fundamental. Nós precisamos enxergar a TI como um negócio e como que ela contribui como um negócio maior que é aquela empresa onde a TI está instalada. Tá? Do ponto de vista de retorno de investimento, qual o retorno de investimento? Para cada real que é investido em TI, quanto a gente está dando de retorno para a empresa? A gente precisa ter essa resposta clara para a gente poder fornecer para o nosso gestor maior que TI não é uma despesa, TI é um investimento. Cada real que está sendo investido em TI vai contribuir para que a empresa consiga economizar, faturar mais, atender mais rapidamente os seus clientes, os usuários, etc. Como selecionar fornecedores? Também é um desafio. Não é simples selecionar fornecedor. Então,
não é somente o preço, a gente tem que olhar para várias questões técnicas, questões de suporte, questões de nível de serviço, como equilibrar isso. Não tem uma fórmula mágica que a gente consiga dizer, olha, seguindo esses critérios todos, a gente vai ter, esse vai ser o fornecedor que eu vou selecionar. Muitas vezes os critérios podem valer por um momento, mas 6 meses depois os critérios vão ser outros, porque mudou a cotação do dólar, mudou a tecnologia, uma tecnologia nova foi fornecida, está disponível, né? E por fim, quais as diferenças para o setor público e privado? São mundos distintos muitas vezes, tá? Se você tem uma carreira no setor público, você tem um conjunto de regras, um contexto muito específico, aí a gente vai ter diferenças no governo municipal, estadual e federal, e vai ter diferenças também do setor privado, tá? E também no setor privado a gente vai ter as micro e pequenas empresas, as empresas de médio porte, empresas familiares e as multinacionais. Então, cada uma delas tem contextos diferentes, a gente precisa entender bem e como é que isso vai influenciar o nosso dia a dia. Nós temos alguns desafios regionais que nós precisamos estar atentos com relação a esses desafios, né? Nós trabalhamos numa região que não tem tradição de desenvolver em TI. Então, muitas vezes, quando se fala em investir em TI, os grandes administradores enxergam como comprar computadores, como se comprar computadores, trazer um monte de computador para dentro da empresa, isso automaticamente resolve todos os problemas da empresa, do dia para a noite. A gente sabe que não é isso. O computador precisa estar conectado, o computador precisa de software, precisa de pessoas treinadas, capacitadas e motivadas para operar os computadores, enfim. Muitas vezes a qualidade é deixada de lado em troca do custo, porque nós não temos tradição, não há um reconhecimento, né? E também a profissão nossa não é regulamentada. Tá? Não quero fazer um debate aqui sobre esse assunto, mas o fato é que muitas pessoas que não têm formação na área exercem atividades profissionais na nossa área. Então, o mercado às vezes não consegue regular tão bem isso. Aqui eu estou dando um recorte, né, uma imagem um quadro, um mapa que surgiu na edição de março de 2020 da revista Exame, né? É só para reforçar um pouco mais sobre isso, né? Nós estamos ali na região norte, né, no Pará, é um local onde a gente tem uma baixa demanda de TI, né? Ou seja, que a gente tenha a quantidade de estudantes, a capacidade de instituições formarem estudantes na área de computação, na área de tecnologia, ela se equilibra em relação com a demanda. Tá? Quando a gente tem um mercado mais aquecido, quando a gente olha, por exemplo, para São Paulo, a gente vai enxergar que tem uma demanda muito maior do que a oferta. Então isso acaba fazendo com que pessoas mesmo que não tenham formação na área acabam desempenhando esse papel. Eu acho que vale a pena a leitura de vocês sobre essa matéria, porque ela dá alguns insights interessantes para a gente entender o nosso contexto local, regional e nacional. Do ponto de vista de estratégias, né, o que o CIO utiliza para resolver essas questões, né? Primeiro, a questão de alinhamento de TI com negócios. Isso é uma questão de sobrevivência, né? Muitas vezes nós precisamos justificar os investimentos, precisamos justificar o nosso salário, o nosso emprego, em função das necessidades da empresa onde a gente está trabalhando. Soluções ERP ou os grandes sistemas de gestão. Se a gente olha para o FPA, por exemplo, o grande sistema de gestão da instituição é o SIGA. Funcionando bem, funcionando mal, é o sistema que existe. Então, na verdade, todos os processos, de alguma maneira, processos acadêmicos, administrativos, de pesquisa, de ensino, pós-graduação, etc., rodam naquele sistema. É um sistema integrado. Então, temos que entender quais são as soluções que existem no mercado para o nosso contexto. Tá? O SIGA é no contexto de uma instituição federal de ensino superior. Temos que enxergar o contexto que a gente está trabalhando e adotar uma solução adequada nesse sentido, ou mesmo desenvolver essa solução. A questão das melhores práticas, né, como eu citei para vocês, o modelo MPS, CMMI, COBIT, ITIL, são modelos que a gente precisa conhecer, entender o que eles oferecem para a gente e como adequar a nossa empresa para conseguir atender esses modelos. São modelos estruturados que mostram exatamente o que a gente precisa fazer, quais são os objetivos que a empresa precisa atender.
Isso dito, nós não temos receita de bolo nesses modelos. A gente tem que enxergar, olhar para a nossa realidade da nossa empresa, entender o que o modelo pede e definir uma estratégia para fazer esse atendimento. Então, é fundamental a gente conseguir enxergar como é que a gente pode adequar, enquadrar as nossas empresas, o dia a dia das nossas empresas com esses modelos. E por fim, DevOps, né? DevOps é uma prática, uma estratégia, dentre as várias outras que a gente tem por aí. O DevOps é integração de desenvolvimento e operações, desenvolvimento e suporte. Se eu trabalho numa empresa que tem esses dois setores, claramente eu tenho desenvolvimento de soluções internamente, tenho suporte técnico, muitas vezes eu tenho conflito. Esse conflito gera problemas dentro da empresa, gera dificuldades que a gente não consegue muitas vezes medir, né, o prejuízo que isso gera na empresa. Então, a ideia de dar atenção para o DevOps trabalha nessa direção. Por fim, destacando outras influências, tá, pessoal? Então, se eu trabalho numa empresa pública, eu tenho que entender bem a legislação do governo, né? Existe a Lei Geral de Licitações, a Lei do Governo Federal 8666, tem a Instrução Normativa 01, a gente vai ter a oportunidade de estudar, falar um pouquinho mais sobre elas mais à frente, mas eu como gestor eu não posso alegar desconhecimento, eu tenho que entender essa legislação de compras. Essa legislação de compras, ela disciplina como é que eu vou comprar uma solução de TI. Porém, mais do que isso, ela acaba estabelecendo práticas que eu devo adotar no meu planejamento para poder atender as demandas da compra pública. Isto é, para fazer uma compra, eu não posso simplesmente chegar lá e comprar um computador ou contratar uma fábrica de software para mim. Isso tem que estar alinhado a um planejamento de como que eu enxergo a TI dentro do meu órgão público. Então isso leva a uma reflexão mais aprofundada, né? E a questão da seleção de fornecedores, né? Eu acho que a gente tem que entender sempre, principalmente software, é muito complicado, muito complexo fazer a gestão de projetos de software, então a gente tem que projetos de terceirização de software, então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Pode trazer grandes benefícios, grandes economias e vantagens para a empresa que está contratando, mas também pode trazer muitos prejuízos. Então nós precisamos ter um controle muito firme com relação a isso, né? Muito adequado. Enfim, essa unidade se encerra por aqui. Meu objetivo agora, depois nós vamos prosseguir olhando as organizações como sistemas e enxergar também como é que a gente faz para que haja o alinhamento entre negócios de TI. Até a próxima aula.